Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 28, 29 e 30. Se você chegou lá, diga amém. Foi fraco amém, hein? Estão abrindo a Bíblia ainda? Mateus capítulo 12, versículos 28, 29 e 30. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, sobre a qual eu quero compartilhar com você nessa noite. Calma aí, um de cada vez, senão eu não entendo. Não é Mateus 12? 11. Mateus 11. Vou nem fazer aquela pegadinha para perceber se você estava atento ou não, porque eu dei mole mesmo. Mateus 11. 11. 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Beleza? Agora sim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora sim, diga glória a Deus. Aleluia. Não, aplaudir também já é demais, irmão. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa noite uma mensagem sobre a operação da graça de Deus em favor do seu povo e sobre como nós devemos compreendê-la para corresponder adequadamente a ela. Deus, o nosso Deus, é um Deus de graça, é um Deus de favor e virtude. E todos os seus filhos, aqueles que pela fé em Jesus entraram no seu reino, estão debaixo da sua graça e da sua virtude. Se você é um filho de Deus, debaixo da graça e da virtude, debaixo da sua graça e virtude no seu reino, diga aleluia. Mas é preciso que nós compreendamos bem como o Senhor opera a sua graça sobre nós, o seu favor e a sua virtude sobre nós, para correspondermos adequadamente a ela. Essa também é uma reflexão, uma mensagem contra as falsas, e por que não dizer, juvenis expectativas ilusórias de um evangelho mar de rosas. Você sabe que o evangelho de Jesus não é um evangelho mar de rosas. Você está comigo aí? O evangelho de Jesus não é um evangelho mar de rosas, e nós não podemos nos iludir infantilmente acreditando que quando vimos para Cristo, tudo vai ficar bem, tudo vai dar sempre certo, tudo vai sempre funcionar como nós esperamos que funcione. Nem sempre tudo vai terminar bem, nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre tudo vai funcionar como nós esperamos que funcione. Mas ainda assim, o evangelho de Jesus é um evangelho poderoso, que opera a graça e a virtude de Deus para os seus filhos, aqueles que pela fé na obra da cruz entraram no seu reino. Então esta mensagem é um sopro de esperança para aqueles que estão sob o rigor das pressões desta vida e para aqueles que creem em Jesus como Salvador do seu dia. O que eu desejo do fundo do meu coração e pelo que eu também oro é que esta mensagem seja um sopro de esperança no seu coração, meu irmão.
um sopro de esperança no nosso coração. Nós saímos daqui cheios de esperança de que o nosso Deus está operando a sua graça e virtude, está operando o seu favor e virtude sobre nós, mesmo e principalmente quando nós não percebemos isso. Mesmo e principalmente quando nós não percebemos isso. Em Malaquias capítulo 3, não me recordo exatamente o versículo, Deus diz, por meio do profeta Malaquias ao povo de Israel: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Mais tarde o escritor aos Hebreus vai dizer: porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Fomos encontrados por um Deus imutável. Estamos no reino de um Deus imutável, vivendo e nos movendo com Jesus Cristo, o seu Filho, nosso Senhor, servindo em amor e obediência a um Deus imutável. O seu favor e virtude sobre nós não mudam. Não mudam quando nós acertamos, não mudam quando nós erramos, não mudam quando estamos felizes, não mudam quando estamos tristes, não mudam quando vai tudo bem, não mudam quando vai tudo mal. Sua graça e virtude permanecem as mesmas, estendidas sobre nós, estendidas sobre todos aqueles que amam o seu nome e que vivem nos seus caminhos. Então o que eu espero é que essa mensagem seja mesmo um sopro de esperança no seu coração, no meu coração, no nosso coração essa noite. Eu quero observar com vocês algumas verdades fundamentais sobre a fé cristã evangélica encontradas em cada um dos versículos que nós lemos, os 3 versículos que nós lemos. A primeira delas aí no versículo 28, quando Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Primeira verdade fundamental que nós encontramos aqui nessa passagem é que Jesus é o alívio daqueles que se aproximam dele. Jesus é o alívio daqueles que se aproximam dele. A intimidade com Jesus é o único lugar onde podemos ser despressurizados das pressões que a vida nos impõe. Agora escute, Jesus disse: venham a mim. Venham a mim. Se nós queremos alívio para as pressões dessa vida, se nós queremos paz em meio às crises que nós muitas vezes enfrentamos nessa vida, a primeira coisa que nós precisamos entender a partir desta passagem é que Jesus é o alívio daqueles que vão. Nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos tomar a iniciativa de nos levantarmos e ir ao seu encontro. Você entende o que eu quero dizer? Nós não podemos ficar na passiva, de braços, nós não podemos ficar na passiva, de guarda arriada, choramingando pelos cantos, com uma atitude vitimista, com uma atitude frágil. Diante dos problemas dessa vida, diante das circunstâncias difíceis dessa vida. Não, isso não vai nos ajudar a resolver os problemas. Ou isso não vai nos ajudar a ver os problemas resolvidos. Nós precisamos nos levantar e ir a Jesus. Nós precisamos erguer a voz e clamar a Jesus. Nós precisamos nos dobrar diante dele, nos humilharmos na presença de Jesus e dizer: Jesus, eu estou indo ao teu encontro porque eu preciso de alívio. Jesus, eu estou indo ao teu encontro porque eu preciso de paz. Jesus, eu estou indo ao teu encontro porque eu preciso da graça do Senhor se manifestando na minha vida, em favor e virtude, nesses dias difíceis que estou vivendo, nessas circunstâncias difíceis com as quais estou lidando. Nós precisamos nos levantar e ir a Jesus. Ele disse: venham a mim, vocês estão sobrecarregados, estão se sentindo cansados, então venham, venham, venham. Muitas vezes nós pedimos oração para o irmão A, B, C, D. Muitas vezes nós escrevemos os nossos pedidos de oração para que a igreja ore aqui. Muitas vezes nós reclamamos da vida para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Muitas vezes nós nos queixamos porque as coisas não estão encaixadas como nós gostaríamos que estivessem.
Às vezes nós falamos tanto com tanta gente, a última pessoa a quem nós recorremos é Jesus. A última pessoa a quem nós nos dirigimos é Jesus. Mas não, irmãos, não. Jesus não pode ser o último. Jesus deve ser o primeiro. Jesus deve ser o primeiro. Então ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A intimidade com Jesus é o único lugar onde podemos ser despressurizados das pressões que essa vida nos impõe. A amizade com Jesus é o que viabilizará a revelação do seu coração a nós. Onde encontraremos o amor, onde encontraremos a esperança, onde encontraremos a paz, onde encontraremos a alegria, onde encontraremos o prazer e o gozo. É na sua intimidade, é na amizade com Ele, é no caminho com Ele. Não num clamor ocasional desesperado, não numa atitude ocasional desesperada. Conscientemente, voluntariamente e resolutamente nós precisamos nos levantar e tomar a iniciativa de ir a Jesus. Ir a Jesus. Ir a Jesus. Irmãos, é bom, tem o seu lugar, é legítimo. E você deve seguir fazendo. Escrevendo seus pedidos de oração. Falando com os seus irmãos. Especialmente os mais experientes na fé. Contando com a intercessão dos seus irmãos. Só não siga reclamando da vida, irmão. Reclamar não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Nunca ajudou ninguém a resolver problema nenhum. Pelo contrário, só adiciona tensão, só adiciona ansiedade. Porque a reclamação, ela parte sempre de uma perspectiva negativa de tudo que está acontecendo conosco, seja lá o que for. E continuar vendo as coisas, continuar vendo as coisas, mesmo as ruins, a partir de uma perspectiva negativa, sempre tornará aquilo que é ruim pior. Por isso Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Jesus estava nos ensinando uma perspectiva positiva da vida. Jesus estava nos ensinando a enxergar o copo sempre meio cheio e nunca meio vazio. Jesus estava nos ensinando o otimismo que vem da fé e da esperança de que Ele é bom, de que Ele age em favor daqueles que o amam, daqueles que andam nos seus caminhos. Não reclamar não continue reclamando não, mas siga fazendo os seus pedidos de oração, siga procurando por irmãos, contando com a intercessão de amigos, mas não deixe de tomar a iniciativa de ir a Jesus pessoalmente, para falar com Ele, do seu coração para o coração dele, sobre as suas angústias, sobre as suas dores, sobre as suas aflições, sobre os seus problemas, quaisquer que forem. Vá a Jesus, porque Ele disse: venham a mim. Você entende o que eu quero dizer, irmão? É uma atitude mesmo. Uma atitude. Precisamos ir a Jesus. Precisamos ir a Jesus. Precisamos ir a Jesus. Porque veja, o caminho foi aberto por Jesus e todos os que por Ele se achegam a Deus encontram o alívio que precisam. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 23. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 23, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para Deus. Não há mais impedimentos, não há mais a necessidade de mediadores,
Não há mais a necessidade de intercessores, senão que o próprio Jesus e o Espírito Santo de Deus, que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos confortam, que nos consolam e que nos guiam a Deus Pai. Mas não há mais necessidade de mediação, não há mais necessidade de intercessão, porque você pode ir a Deus, você pode ir a Jesus, na força e no poder, debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus, pegar o alívio que você precisa para a sobrecarga que está sobre os seus ombros, pegar o alívio que você precisa para esse cansaço que você sente. Você precisa mais uma vez erguer o seu peito, levantar a sua cabeça e ir a Jesus. Ir a Jesus. Ainda que num último golpe de força, ainda que num último golpe de esperança. Se você vai desferir esse último golpe de força e de esperança, que seja levantando-se e indo na direção de Jesus, porque o caminho está aberto. O caminho está aberto. Você não precisa ficar chorando, você não precisa ficar se lamentando, você não precisa ficar aí pensando em como as coisas poderiam ser melhor e não são. Você pode levantar-se, ir a Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui na presença do Senhor para ter o alívio e o socorro que eu preciso. Você pode, você deve, porque Jesus disse: venham a mim. Venham a mim. Voltando para Mateus 11, ainda no versículo 28, Jesus diz: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Esta expressão indica que é normal que hajam cargas. E que Jesus está pronto a nos aliviar da sobrecarga, que muitas vezes são adicionadas pela baixa consciência da presença de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus que nos habita. Deixa eu explicar melhor a você o que eu estou dizendo. É normal, irmãos. É absolutamente normal nós termos cargas a carregar nessa vida. Por isso eu disse que o Evangelho de Jesus não é um evangelho mar de rosas. Porque o Evangelho de Jesus é um evangelho que aqueles que abraçam vivem aqui e agora, nesse mundo caído. Nesse mundo amaldiçoado por Deus por causa do pecado de Adão. Então há cargas mesmo a carregar, e nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos fingir que não há, porque há. Ninguém gosta de ter de lidar com problemas. Mas nós temos de lidar com problemas. Ninguém gosta de passar por frustrações, decepções, quaisquer que forem. Mas nós temos de passar por frustrações e decepções nessa vida. Ninguém gosta de sofrer aparentes quedas, derrotas, mas eventualmente vamos cair, eventualmente vamos nos sentir derrotados. Ninguém gosta de sofrer um revés na vida, mas nós vamos sofrer reveses mesmo. Crer em Jesus Cristo não nos livra de todas essas demandas. Crer em Jesus Cristo não nos livra de todas essas contingências. E preste atenção. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É normal que hajam cargas. É normal que hajam cargas a carregar. Mas a verdade é que muitos de nós, muitas vezes, aumentamos essa carga e a transformamos numa sobrecarga. Por quê? Porque há baixa consciência da presença de Deus. Há uma baixa consciência da operação de Deus, do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo que está em nós. E essa baixa consciência da presença de Deus, da operação de Deus no poder do Espírito Santo que está em nós, nos leva muitas vezes a murmurar, a reclamar, como eu disse, reclamar com o vizinho, com o parente, com o irmão, o pai, o marido, a esposa, o papagaio, a fazer orações mal criadas para Deus, a assumir uma posição vitimista na vida, porque ninguém me ama, porque ninguém me olha, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me abre uma porta, porque ninguém se importa comigo. O que faz que os crentes muitas vezes se comportem assim é a baixa consciência da presença de Deus e da operação do Espírito Santo de Deus em nós.
manifestando a vontade de Deus, que é nos dar vitória, mas manifestando a vontade de Deus, que é nos renovar a esperança, manifestando a vontade de Deus, que é aumentar a nossa fé, expandir a nossa fé, manifestando a vontade de Deus, que é nos dar alegria, mesmo em meio aos sofrimentos, manifestando a vontade de Deus, que é permitir que certas adversidades nos sobrevenham para que milagres aconteçam, para que a nossa confiança nele aumente. Nós perdemos quando reclamamos, quando nos frustramos, quando achamos que não poderia ser assim ou não deveria ser assim, porque somos filhos de Deus, porque estamos no reino de Deus, porque cremos em Jesus, tudo deveria estar acontecendo de outra maneira. Uma baixa consciência da presença de Deus, uma baixa consciência do poder do Espírito Santo que habita em nós e que está agindo, que está operando em nós a vontade de Deus mesmo, e principalmente quando coisas ruins nos acontecem. Aí vem a sobrecarga. Você entende a diferença aqui da carga que é normal carregar e da carga que não é normal carregar e da carga que Jesus nos chama a aliviar na sua presença? Essa carga que não é normal carregarmos e que Jesus nos chama à sua presença para nos aliviar dela é a sobrecarga que ele se refere. Vocês que estão sobrecarregados. Jesus está nos chamando nessa noite a aliviarmos toda a sobrecarga sobre os nossos ombros, a partir de uma consciência renovada da presença de Jesus em nossas vidas, na pessoa do Espírito Santo, da sua graça e do seu poder operando em nós, na pessoa do Espírito Santo, do seu compromisso, da sua aliança conosco, firmada na sua palavra. Ele está nos chamando a essa consciência clarificada, a essa consciência aumentada, expandida nessa noite. Para que não hajam mais sobrecargas sobre os nossos ombros, apenas as cargas naturais dessa vida. As cargas normais, que pesam sobre nós todos os dias, às vezes mais, às vezes menos. Ele está nos chamando, venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados. O Espírito de Jesus é a força e a coragem de Jesus em nós para as horas difíceis da vida. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que nascemos de novo pela fé em Jesus nos tornamos habitação do Espírito Santo. Você sabe disso, irmão? Você sabe disso? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Ele não é uma visita que te visita ocasionalmente. Ele não é alguém que às vezes demora a aparecer. Ele não é alguém que nos faz saudade. Pelo contrário, ele quem sente saudade de nós muitas vezes. Mas o fato é que todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus são habitação do Espírito Santo. Ele está aí agora. Ele está aí agora. Dentro de você, no seu espírito. Vivendo a vida de Deus em você. Vida plena e abundante da qual Jesus Cristo falou. Se você não percebe isso acontecendo, se você não sente isso acontecendo, isso é uma outra coisa, isso é um outro problema. E essa outra coisa, esse outro problema a que me refiro, como aquilo que produz essa sobrecarga, essa baixa consciência, essa baixa percepção. Então muitas vezes, nós deveríamos trocar as orações que fazemos. Deveríamos, ao invés de orar, Senhor Jesus, me livra desse problema, Senhor Jesus, abre uma porta para mim, Senhor Jesus, faça um milagre na minha vida. Embora essas orações sejam justas, sejam legítimas e você deve orá-las, mas muitas vezes nós estamos orando demais essas orações, quando na verdade deveríamos orar, Senhor Jesus, abra os meus olhos para que eu veja o Senhor aqui comigo agora. Senhor Jesus, aumente, expanda a minha consciência para que eu perceba a paz do Senhor que me habita agora. Para que eu perceba a alegria do Senhor que me habita agora. Para que eu perceba o movimento do Espírito Santo do Senhor que me habita agora. Se o Senhor está aqui comigo agora, abra os meus olhos e me deixe vê-lo, me deixe senti-lo, me deixe percebê-lo. Às vezes a gente está colocando foco demais nos problemas, foco demais nas adversidades, foco demais nas aflições e foco de menos no Espírito que nos habita, no Deus que estende seu favor e virtude sobre nós, no Cristo Jesus crucificado e ressurreto, que nos redimiu do pecado, nos devolveu a sua natureza, nos colocou no seu reino, na sua família, nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito, nos deu a autoridade, como nós cantamos, conferiu a nós a autoridade no poder do seu nome.
Nós colocamos foco de menos na realidade absoluta e espiritual na qual nós habitamos. A partir da fé em Jesus, e focamos demais aquilo que vemos nessa realidade finita, passageira que nós vivemos nesse mundo físico. Isso tudo vai acabar, vai passar. Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é nos reconectarmos à nossa verdadeira realidade. A nossa verdadeira realidade é a realidade espiritual, eterna, na qual nós passamos a viver pela fé em Jesus. Porque é isso o que tornará a nossa carga mais suave. Aliás, vou falar aqui, voltando a Mateus 11, essa proposta de Jesus, né? Trocarmos com Ele nosso jugo, nosso fardo. Mas é essa consciência, essa conexão com essa realidade absoluta e espiritual na qual nós vivemos, que nos fará ver o mundo e a vida e tudo o que nos acontece a partir de uma outra perspectiva. Não mais uma perspectiva vitimista, não mais uma perspectiva fragilizada, não mais uma perspectiva equivocada. Equivocada porque muitos crentes, irmãos, pasmem. Tomara que essa não seja a realidade de nenhum de nós aqui nessa noite. Mas talvez hajam pessoas aqui, essa condição ainda. Muitos crentes acreditam no que eu disse no começo da mensagem. Que quando vem para Cristo, tudo vai ficar bem, tudo vai dar sempre certo, tudo vai funcionar sempre. O compromisso de Deus conosco, através de Jesus, a aliança de Deus conosco através de Jesus, não era tornar a nossa vida mais fácil, mas nos dar a salvação eterna, resolver o problema do pecado. Obviamente que de maneira muito objetiva e prática, a presença do Espírito do Senhor em nós nos faz vencer, nos faz melhorar, crescer, nos faz mais sábios, mais inteligentes, de muitas maneiras. E nós poderíamos pregar uma mensagem só sobre isso. Mas o fato é que o compromisso e a aliança de Deus não é tornar a nossa vida melhor nessa terra, mas garantir a vida eterna com Ele na sua glória eterna. E é só uma mudança de perspectiva, irmãos, é só uma mudança de lente. E tudo fica diferente. Se você tem um problema aqui, se você tem um problema bem aqui, e você olha ele através de uma lente, você vê ele de um jeito. Se você troca a lente, você vê ele de outro jeito. Mas o problema é o mesmo. A circunstância adversa é o mesmo, o sofrimento é o mesmo, a angústia é a mesma. Você entende o que eu quero dizer? Então o que nós precisamos é trocar a lente, é mudar a perspectiva. Eu não estou minimizando o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, eu disse que há cargas que nós devemos carregar mesmo. E nós sofremos muitas vezes. Nós nos decepcionamos e frustramos muitas vezes. Temos que aprender a lidar com isso. O que nós não podemos é acreditar. O que nós não podemos é acreditar que todo o compromisso de Deus conosco é tornar a nossa vida mais fácil aqui. Então nós precisamos expandir a nossa consciência da presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Nós precisamos enfocar mais a nossa realidade espiritual e eterna, na qual nós vivemos agora, e desde o dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, pela fé na obra redentora da cruz. Está acompanhando, irmão, meu raciocínio? Então, carregar cargas é natural. Carregar sobrecargas não. Por isso Jesus diz, vocês estão cansados e sobrecarregados. Até Jesus está dizendo aqui, a gente está inferindo isso, né? Jesus está dizendo aqui, olha, tem cargas que, ok, vocês vão ter que carregar. Agora, sobrecarga não, vocês estão levando carga demais. Vem cá, venham a mim. Aí ele diz no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Preste atenção na expressão de Jesus, tomem sobre vocês. Tomem sobre vocês. Preste atenção, somos nós quem nos apropriamos do jugo de Jesus, disponível a todos os que creem. Mais uma vez, olha a iniciativa aqui. Mais uma vez, olha, veja a atitude aqui
Jesus está dizendo, olha, venham a mim. Jesus está dizendo, tomem sobre vós. Está disponível. Está disponível. Àquela altura, ele não havia sido morto e ressurreto ainda. Mas era como se ele já estivesse dizendo, profeticamente, olha, eu estou abrindo o caminho. Eu estou abrindo o caminho, e esse caminho chegará um dia em que esse caminho estará aberto definitivamente. E todos os que crerem em mim poderão ir e vir por esse caminho e pegar para si o meu jugo, o meu fardo, e viverem aliviados e viverem em paz, mesmo em meio às turbulentes tribulações dessa vida. Mas há a iniciativa, há a atitude, há a decisão de levantar-se, ir até Jesus e de tomar o seu jugo, de tomar o seu fardo. Está disponível para os que creem, mas somos nós quem nos apropriamos disso pela fé. A obra consumada de Jesus ofertou pela graça de Deus tudo o que os homens precisam para suportarem o dia mal de pé, firmes e seguros que Ele é quem nos faz suportar o seu leve jugo. A graça de Deus, nós temos tudo o que precisamos para suportar o dia mal de pé, firmes e seguros. Quando não suportamos o dia mal, firmes, de pé e seguros, porque nós ainda não tomamos o fardo de Jesus, nós ainda não tomamos o jugo de Jesus, nós ainda não cremos de todo o coração, nós ainda não nos levantamos e fomos a Jesus, nós nos levantamos e caminhamos na sua direção. Ele segue dizendo aí no versículo 29, aprendam de mim. Aprender de Jesus é a chave para o descanso da alma, irmãos. Aprender de Jesus é a chave para o descanso da alma. Nós precisamos aprender de Jesus. O que Ele quer nos ensinar para que a nossa alma descanse nele. Quanto mais prontos para aprender nós formos, mais rapidamente nós acharemos a paz que precisamos. Mais rapidamente nós acharemos a paz que precisamos. E olha que interessante o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Depois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Por que eu li essa passagem, irmãos? Porque ela nos revela os 3 movimentos da educação de Jesus. Como Jesus nos ensina, como Jesus nos educa, como nós devemos aprender de Jesus. Ele disse, olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Então, como nós devemos aprender de Jesus? Primeiro, ouvindo. Segundo, observando. Terceiro, praticando. Diga comigo, ouvir, observar e praticar. Tiago está dizendo, olha aqui, olha, vocês não podem ser somente ouvintes. Vocês precisam ser ouvintes e praticantes. E no 25 ele diz, mas aquele que atenta bem, aquele que observa a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera. Não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Como nós aprendemos de Jesus, como nós somos educados em Jesus para o descanso da alma, ouvindo as suas palavras, observando os seus caminhos e praticando os seus mandamentos. Amém? Amém, irmãos? Ouvindo as suas palavras, observando os seus caminhos e praticando os seus mandamentos. Ele está dizendo, olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde, vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. No versículo 30 ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A fé em Jesus
não significa ausência de sofrimentos, mas a paz que precisamos para suportar os sofrimentos quaisquer que forem. O fato de Jesus nos oferecer seu jugo e seu fardo quer dizer que ainda haverá um jugo e um fardo a carregar. E isto ainda é providência divina para que nunca nos assalte o orgulho e a soberba que nos fazem acreditar que somos suficientes em nós mesmos. Você sabe, irmão, por que às vezes a gente tem de enfrentar circunstâncias que nos levam a pensar e orar? Porque Jesus está permitindo que isso aconteça. Porque Jesus está permitindo que isso aconteça. Porque Jesus está permitindo que isso aconteça. Se Ele é bom, se a sua graça está sobre mim, se Ele tem favor e virtude para mim no seu reino, porque Ele está permitindo que isso aconteça. Quantos de vocês já passaram por circunstâncias assim? Quantos de vocês já fizeram essa oração alguma vez? Todos nós já fizemos essa oração alguma vez. Porque Jesus está permitindo que isso aconteça. Irmãos, há certas adversidades que Jesus permite que nos aconteça. Porque sem elas, nós não aprenderíamos sobre o que é sobre confiança. Nós não aprenderíamos sobre fé. Nós não aprenderíamos sobre esperança. Nós não aprenderíamos sobre perseverança. Nosso Deus é um Pai perfeito. E um Pai que nos educa. Um Pai que nos ensina e que nos guia de modo perfeito, amoroso, cuidadoso, estratégico. Uma vez eu ouvi isso, não me lembro em que circunstância foi, mas nunca mais me esqueci do que ouvi, porque fez muito sentido para mim quando eu ouvi. A maior virtude de um pai não é dar coisas aos seus filhos, mas oferecer-lhes experiências. Então, o pai pode não ter muito dinheiro para dar presentes para os seus filhos, mas se ele lhes está proporcionando experiências para que através delas eles sejam educados, eles aprendam virtudes, valores, princípios. Então, muitas vezes, Deus permite certas experiências para que sejamos educados na fé, na esperança, na perseverança, para que sejamos fortalecidos na nossa personalidade, no nosso caráter. Então, a fé em Jesus não significa ausência de sofrimentos, mas a paz que precisamos para suportar os sofrimentos quaisquer que forem. O fato de Jesus nos oferecer seu jugo, seu fardo, quer dizer que ainda haverá um jugo, como eu disse. E nós precisamos estar prontos para carregá-los. Sem orgulho, sem soberba, sem o engano de que somos autossuficientes, de que podemos sozinhos. Nós precisamos viver em humilhação diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não vamos, sem Ele nós não temos. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor e reconhecer a nossa condição limitada, muitas vezes, para resolver problemas, para sair de labirintos, para vencer situações difíceis de serem vencidas mesmo. Nós precisamos reconhecer: Senhor, sozinho eu não posso, Senhor, sem Ti não dá. Então Jesus está dizendo: olha, peguem o meu jugo, peguem o meu fardo. Veja, até Jesus carrega um jugo, até Jesus carregou um jugo, até Jesus carregou um fardo. Então, se Ele carrega um jugo, se Ele carrega um fardo, ainda que leves, porque é o que Ele diz, Ele quer trocar conosco isso. Quem somos nós para esperarmos uma vida sem sofrimentos? De repente você está pensando assim: pô, Daniel, que mensagem é essa? Eu vim para você me dizer que eu vou sofrer mesmo. Eu vim para te dizer, irmão, que Jesus quer te dar alívio. Eu vim para te dizer que Jesus, mais do que te livrar do seu sofrimento, mais do que te livrar do seu problema, Ele quer fortalecer o seu caráter, quer fortalecer a sua personalidade, Ele quer fortalecer a sua mente, Ele quer te revelar a sua palavra, Ele quer, no caminho, te educar a ser manso e humilde como Ele é. No caminho, Ele quer te ensinar que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode nada, que sem Ele você não tem nada, que sem Ele você não dá um passo sequer. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ah, então Daniel, você está dizendo que eu vou sofrer mesmo? Sim, eu estou dizendo que você vai sofrer mesmo, porque todos nós vamos sofrer mesmo. Todos nós vamos sofrer mesmo.
Mas a diferença, irmão, de quem sofre no reino de Deus, para quem sofre fora do reino de Deus, é que no reino de Deus nós temos paz, justiça e alegria. Não foi o que Paulo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mesmo diante dos problemas, das adversidades, das dores, das lutas, das aflições, nós temos paz, justiça e alegria. O que nós precisamos de fato, voltando ao que eu disse um pouco atrás, o que nós precisamos mesmo é aumentar, expandir a nossa consciência da presença de Jesus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Do fato de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, cumprindo a sua palavra empenhada diante dos seus discípulos. E também para todos aqueles que viriam a crer no seu nome em todos os séculos, em todas as gerações. Porque se Ele disse que estaria conosco, irmãos, Ele está conosco. Se Ele disse que nos faria vencer, Ele nos fará vencer. Se Ele disse que nos ajudaria a suportar as dores, Ele nos ajudará a suportar as dores. Se Ele disse que nesse mundo nós teríamos de enfrentar aflições, então paciência, tenhamos paciência, enfrentemos mesmo as aflições dessa vida, as aflições desse mundo, não de qualquer maneira, não com qualquer esperança, não com qualquer fé, mas com a fé e a esperança de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos acordar todas as manhãs e praticar a presença de Jesus. Nós precisamos acordar todas as manhãs e ser gratos pela presença de Jesus. Às vezes a gente coloca foco demais nas coisas que a gente quer ter, nas coisas que a gente quer fazer, nos sonhos que a gente quer realizar, nos objetivos que a gente quer conquistar. Tem mal nenhum nisso não, irmãos. O mal é quando nós fazemos disso toda a nossa vida. E nos esquecemos de que nós somos peregrinos nesse mundo, estamos aqui de passagem, porque Jesus Cristo está voltando para nos levar com Ele para Jerusalém Celestial. Ele está voltando. Ele está voltando. Se vamos para Jerusalém Celestial com Cristo na sua volta, irmãos. O que mais importante, o que mais valioso, o que mais precioso nós poderíamos ter aqui nesse mundo, aqui e agora. Sabe, isso não é para que você desista dos seus sonhos, para que você desista dos seus objetivos. Isso não é para que você baixe suas expectativas de viver melhor, de possuir bens, de fazer o que quer que seja com a sua vida, desde que seja para a glória de Deus. Não. Mas é uma mensagem para que você não coloque todo o seu foco, a sua energia, as suas emoções, as suas expectativas nessas coisas. Paulo foi quem disse, olha, se a nossa esperança é apenas para esse mundo, se a nossa esperança se resume às coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque no reino eterno de Jesus Cristo, onde nós estamos agora e para onde nós iremos também, porque lembre-se, é um reino eterno, um reino que sempre foi, um reino que é e sempre será. Se nós estamos nesse reino agora, o que mais nós precisaríamos ter, irmãos? O que mais nós precisaríamos receber de Deus que nós já não recebemos? Não foi Ele que disse, através do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que mais nos falta? O que mais nos falta? Ah, Daniel, mas eu não vejo essas bênçãos, eu não pego essas bênçãos. Isso é uma outra coisa. Isso é um outro problema. Isso não quer dizer que você já não tenha. Isso não quer dizer que Deus já não tenha te dado em Cristo Jesus tudo que você precisa para viver vitoriosamente nesse mundo. E veja, viver vitoriosamente supõe que nós teremos de guerrear, supõe que nós teremos de lutar, porque só vence quem luta, só vence quem guerreia. É a consciência, é ligar o homem interior todos os dias de manhã para perceber, mesmo com os nossos sentidos físicos, que Jesus está conosco. Perceber nas células do seu corpo, perceber no ar que você respira. O dom da vida. O dom da vida. Sofrimentos são pedagogicamente necessários ao povo de Deus, e um fato do qual nós não podemos nos esquivar, nos esconder. Entretanto,
a mansidão e a humildade que Jesus nos ensina são a virtude moral e a força espiritual que nos mantém de pé no dia mau. Por isso ele disse, venham, aprendam de mim, por isso venham, aprendam de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde. O que faz um povo forte? O que faz um povo forte? A luta, a guerra. Não é? Se fosse molezinha sempre, irmãos. Se fosse molezinha sempre. Quem seríamos? Qual seria a nossa força de caráter? Qual seria a nossa força de personalidade? Qual seria a nossa força de fé? Qual seria a nossa experiência espiritual? Um povo forte é um povo que luta, um povo forte é um povo que guerreia, um povo forte é um povo que vence. E vence porque luta, vence porque guerreia. Por isso o Tiago diz, olha, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Porque a prova da vossa fé produz esperança. E a esperança, aliás, esse é um texto que vale a pena ler, porque eu não poderia correr o risco de citá-lo incorretamente. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé de vocês, sabendo que a fé de vocês tem produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se não fossem as provações, nós não seríamos aperfeiçoados. Se não fossem as provações, nós não teríamos integridade. Se não fossem as provações, nós não experimentaríamos a providência divina. E a provisão divina. Por isso Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero dizer, irmãos? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente não tem como fugir, a gente não tem como escapar das adversidades que sobrevêm sobre nós, das crises que sobrevêm sobre nós muitas vezes. A gente não tem como escapar disso, a gente não tem como se esconder disso. Mas a gente pode ir a Jesus. A gente pode ir a Jesus. E a gente pode trocar a nossa sobrecarga pelo seu jugo, pelo seu fardo que é leve, que é suave. A gente pode se levantar e ir na direção de Jesus. A gente pode tomar o seu jugo. A gente pode tomar o seu fardo, a gente pode tomar a decisão hoje. A gente pode tomar a decisão hoje de dizer, Senhor, eu me levanto e vou à tua presença para trocar com o Senhor a minha sobrecarga, o meu fardo, o meu jugo. Eu preciso do alívio do Senhor sobre a minha alma, eu preciso de descanso. Se o Senhor tem para mim, então eu quero. Então Jesus não nos livra, muitas vezes, das provações, dos sofrimentos. Jesus nos livra nas provações, nos sofrimentos. Uma certa dose de sofrimento é necessária a todos nós, irmãos. Essa é a verdade. Uma certa dose de sofrimento é necessária a todos nós. O que nós precisamos aprender é a expandir a nossa consciência da presença de Jesus, do poder do Espírito Santo que opera em nós. Trocar a nossa sobrecarga. Pegar o jugo e o fardo de Jesus que são suaves, leves. Ir a Jesus, como ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Eu poderia dizer, Jesus vai te aliviar, meu irmão. Jesus vai te dar cansaço. Jesus vai tirar o seu cansaço, vai te dar descanso. Eu poderia dizer, Jesus vai, mas Jesus está dizendo, venham a mim. Eu poderia dizer, Jesus vai, não, eu não vou não. Vocês é quem tem que vir. Vocês é quem tem que vir. Então eu estou dizendo, olha, vai ser difícil mesmo, mas nós precisamos nos levantar e ir. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos nos levantar e ir. Nós precisamos ser um povo forte. Ser um povo forte.
Nós precisamos ser um povo de alma forte, um povo de mente forte. Nós precisamos ser um povo que enfrenta as lutas, as adversidades com o peito aberto, sabe? Confiando em Jesus, crendo na graça, no favor de Deus, crendo na virtude de Jesus sobre nós, crendo no poder do Espírito Santo que está em nós. Porque isso não vai mudar até Jesus voltar, essa é a verdade. Isso não vai mudar. Uma vez eu ouvi alguém falar assim: já percebeu que problema quando vem nunca vem sozinho? Sempre vem acompanhado. É um problema que desata um outro, que desata um outro, que desata um outro. Às vezes a gente entra numa fase dessa na vida, né, irmão? Vem um problema e desata outro, vem um problema e desata outro, vem um problema e desata outro, vem um problema e desata outro. O problema nunca vem sozinho. Eles nunca vão parar de vir mesmo. Então o que nós precisamos fazer é aprender a lidar com eles. E como nós aprendemos a lidar com eles? Como nós lidamos com ele, melhor dizendo? Indo a Jesus, indo a Jesus, indo a Jesus, venham a mim, ele disse. Amém, meu irmão? Nunca se esqueça disso. A mansidão e a humildade que Jesus nos ensina são a virtude e a virtude moral e a força espiritual que nos mantém de pé no dia mau. Que nos mantém de pé no dia mau. Você não está sozinho, meu irmão. Amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Se ele nos livrar do problema, muito bem. Mas se ele permitir o problema e nos livrar no problema, tudo bem também. O que é mais importante para mim é que ele está comigo. O que deve ser mais importante para você é que ele está com você. Seria melhor ou pior sem ele? Talvez sem ele, metade de nós não estaremos mais aqui. Mas é porque ele honra a sua palavra e porque ele tem um compromisso com a sua palavra. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Mesmo às vezes sem entender bem como é que a gente está de pé ainda. Mesmo às vezes sem saber como é que a gente foi capaz de suportar isso até aqui. Eu não sei de onde eu tirei força. Não sei de... É Jesus, irmão. É Jesus. Mesmo às vezes sem a gente orar, sem a gente clamar, sem a gente ir a Ele. Ele, com a sua graça e misericórdia, não é isso que Davi diz no Salmo 23? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E habitarei na tua casa enquanto eu viver. Bondade e misericórdia. Olha só, irmão. A bondade de Deus, sabe, aquela... Deus está olhando para a gente e... Oh, boa, garoto, boa. Bondade, vai lá. Mostra a minha generosidade para ele. Mas há aquele momento também que... aí não, garoto. Você está dando mole, você está vacilando. Misericórdia. Vai lá. Manifesta o meu cuidado para ele. Bondade e misericórdia nos seguirão. Bondade e misericórdia nos seguirão. Bondade e misericórdia nos seguirão. É nisso que deve estar a nossa esperança. É nisso que deve estar a nossa atenção, meu irmão. É nisso que deve estar a sua atenção. Porque eu sei. Eu estou falando isso porque eu sei que aqui agora, muitos de nós estamos enfrentando lutas. Muitos de nós então estamos enfrentando dores. Muitos de nós estamos no meio de aflições terríveis. E eu tenho uma boa e uma má notícia para você, irmão. Essas dores, essas aflições e essas lutas provavelmente não terminem tão cedo. Essa é a má notícia, mas a boa é que Jesus está com você. Jesus está conosco. Amém? E isso deve nos fazer mudar a lente através da qual nós vemos as circunstâncias. Uma atitude de ir a Jesus. Atitude de ir a Jesus. Talvez seja só isso que você precisa essa noite. Talvez seja só isso que você precisa essa noite. Ir a Jesus. Seja qual for a sua circunstância, seja qual for a sua dor, seja qual for a sua luta. Jesus está te chamando nessa noite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim.